A guerra russo-ucraniana tá em todo lugar, né? Mas a gente percebe que, na maioria das vezes, a história parece que começa em fevereiro de 2022. A ideia aqui é a gente ir um pouco mais fundo e usar os fatos para mostrar que as raízes desse conflito são, na verdade, bem mais antigas e complexas. Então, a grande pergunta que a gente precisa fazer é: quando é que tudo isso começou de verdade? Olha, a resposta pode surpreender. E ela muda completamente o jeito que a gente enxerga os acontecimentos de hoje. Pois é, a real é que 2022 não foi o começo. Foi, na verdade, uma escalada brutal de um conflito que já vinha rolando, há 8 anos. E para a gente entender o porquê, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para entender o agora, a gente tem que ir lá no início. Essa primeira parte da nossa análise vai focar justamente na história que plantou as sementes de tudo isso. E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. A gente vê claramente dois caminhos bem diferentes se formando. Pensa só, em 1994, a Ucrânia toma uma decisão gigantesca, histórica. Ela abre mão do terceiro maior arsenal nuclear do planeta. E em troca de quê? De uma promessa de que sua soberania seria respeitada. Mas aí, momentos como a Revolução Laranja em 2004 e a recusa do acordo com a União Europeia em 2013 mostraram que existia ali um cabo de guerra constante entre um futuro mais próximo do Ocidente e a influência contínua de Moscou. Agora, vamos avançar para um ano que mudou absolutamente tudo. 2014. Esse foi o ponto de virada, o momento em que o protesto político virou conflito armado para valer. Primeiro, o que foi exatamente o tal do Euromaidan? Bom, começou como um protesto contra a decisão do presidente da época de virar as costas para um acordo com a União Europeia. Só que a coisa cresceu muito rápido, se tornou algo muito maior, um movimento revolucionário mesmo, contra a corrupção e pela dignidade nacional, que acabou derrubando o governo. E a reação a essa queda do governo foi imediata e pegou todo mundo de surpresa. Enquanto um novo governo tentava se organizar em Kiev, lá na Crimeia, do nada, surgiram soldados sem identificação, sem bandeira, os famosos homenzinhos verdes. O equipamento e as armas eram claramente russos e eles agiram rápido, cercando bases ucranianas e assumindo o controle de pontos estratégicos numa operação super rápida e disfarçada. E aí vem um ponto crucial. Depois de um referendo local super contestado, a Rússia foi lá e anexou formalmente a Crimeia. Esse ato foi um divisor de águas. Ele simplesmente rasgou aquele memorando de Budapeste e criou um precedente novo e muito perigoso. A soberania ucraniana, que tinha sido garantida lá em 1994, foi violada. Mas quem achou que a história acabava na Crimeia se enganou feio. Aquilo foi só o começo de um outro capítulo, bem mais longo e sangrento, que se desenrolou no coração industrial do leste da Ucrânia, a região de Donbas. Lá no leste, dois lados se formaram. De um, as forças do governo ucraniano. Do outro, milícias separatistas que, de acordo com várias fontes internacionais, recebiam apoio direto da Rússia. E foi assim que começou uma guerra que se arrastou por 8 anos. Isso tudo antes da invasão em larga escala. E para quem ouvia falar que esse era um conflito congelado, bom, esse número aqui conta uma história bem diferente. 14.300 vidas perdidas. Isso era uma guerra ativa, com trincheiras, artilharia e vítimas diárias, muito antes de virar manchete no mundo todo em 2022. E agora sim, a gente chega ao momento que chocou o planeta. O evento que trouxe esse longo conflito para a atenção de todo mundo. A invasão em larga escala. O cenário começou a se desenhar já no final de 2021, com uma tensão que só aumentava. Imagens de satélite e relatórios de inteligência mostravam uma mobilização militar gigantesca ao redor da Ucrânia, o que gerou um alarme global. O mundo inteiro prendeu a respiração. Esse foi o gatilho político. No momento em que Putin reconheceu a independência daquelas regiões separatistas, o Kremlin criou o pretexto que precisava para uma intervenção militar oficial, colocando um ponto final em qualquer esforço diplomático. E então, na madrugada de 24 de fevereiro, o que parecia impensável aconteceu. Usando o termo Operação Militar Especial, a Rússia lançou um ataque por várias frentes, com o objetivo claro de ir muito além da região de Donbas. A guerra de 8 anos tinha acabado de entrar em uma fase totalmente nova e devastadora. Mas é fundamental a gente entender que este conflito não é travado só com tanques e mísseis. Existe uma outra frente de batalha tão importante quanto a guerra de informação, de recursos e de narrativas. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa conhecer o conceito de guerra híbrida.
Pensa nisso como uma combinação de táticas. Tem ciberataques, campanhas de desinformação, o uso da energia como uma arma política. O objetivo final é desestabilizar o adversário por todos os lados, sem depender só da força militar tradicional. E aqui a gente vê o choque de narrativas de forma bem clara. De um lado estão as razões que Moscou declara. Do outro, a avaliação da grande maioria da comunidade internacional. Essa divergência não é só uma diferença de opinião, não. É a própria guerra de informação acontecendo na nossa frente. E essa citação, olha, ela vai direto no cerne da questão. Ela mostra que o conflito não é visto apenas como uma disputa geopolítica, mas como um desafio à própria existência da Ucrânia como nação, como cultura independente. A ideia de que a identidade ucraniana é de alguma forma artificial é uma das bases ideológicas dessa guerra. E assim a gente termina não com uma conclusão fechada, mas com uma pergunta que fica no ar. Depois de mais de uma década de conflito, desde os protestos lá em Kiev até uma guerra total, o futuro continua incerto. Mas entender as origens de tudo isso é, sem dúvida, o primeiro passo para compreender os desafios que ainda vêm pela frente.